Graça e paz, meus irmãos. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar essa igreja. É bom estar aqui com os irmãos em celebração e adoração ao nosso bom Deus, pelos 11 anos que Deus tem concedido a vocês, e certamente irá conceder bem mais, bem mais. Então louvo a Deus também pela vida do pastor que está à frente, pastor Wilton, pastor dessa igreja, pastor Carloson, pastor André, que são todos colegas de ministério, por quem eu tenho muito apreço. É uma alegria poder participar desse momento com vocês e juntamente com a igreja. Enquanto o pastor Wilton falava, ele disse uma coisa aqui, irmãos, que fez o meu coração saltar de alegria. Ele disse que essa igreja, vocês vivem numa harmonia, que não tem essa história de disse-me disse. E como é bom a gente ouvir isso, irmãos, que vocês estão aqui na comunhão que o Espírito Santo produz. A igreja lá de Atos, lembram que os irmãos se reuniam em comunhão, em comunhão. E isso é uma virtude do Espírito Santo entre nós, e eu louvo a Deus por isso e oro para que Deus possa todos os dias aumentar cada vez mais aí a afinidade entre vocês, estreitar aí a comunhão entre vocês para a glória do nosso Senhor. Meus irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a nossa mensagem nessa noite, lá no Salmo de número 127. À medida que você for encontrando, fique de pé para a leitura desse texto, Salmo de número 127. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Salomão. Os salmos, eles têm uma certa dificuldade para a gente identificar bem a ocasião em que ele foi escrito, e esse salmo tem apenas uma atribuição ao sábio Salomão, aquele homem que pediu a Deus, podia pedir todos os tesouros da terra, e pediu ao Senhor a sabedoria. E Salomão, então, aqui nesse salmo, ele expressa que o bem vem de Deus, que Deus é aquele que realmente abençoa, sustenta, e especialmente a família, que nós iremos tratar nessa noite. Hoje, como nós vamos falar sobre família, eu trouxe minha família toda. O desafio vai ser sustentar o mais novinho, o caçula, mas certamente Deus vai dar essa graça mais uma vez à minha família, à minha esposa, que é uma doutora nisso, tá bom? Irmãos, eu acho que vocês já conhecem a minha família, o Caleb, a Mariana, o Bernardo e a Mirelle, eles estão aqui conosco nessa noite e certamente irão também adorar o Senhor na palavra. Então vamos ler, Salmo de número 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Curve sua fronte nesse momento e ore comigo, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Meu Pai, nós estamos aqui para te rogar nesse instante que o Senhor nos ajude mais uma vez a entender a tua palavra. Pai, eu te peço pelos corações que estão aqui nessa noite, juntamente com o meu, que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento e que possamos ouvir a tua doce voz, nos instruindo, nos orientando, entendendo o que precisamos, Deus, aqui fazer para, Deus, termos uma família abençoada, uma família guiada por ti. Pai, eu te peço, seja conosco, nos dá essa graça, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Restauração é algo que é bastante delicado e trabalhoso. Esses dias agora nós tivemos a oportunidade, o grande desafio e a oportunidade que Deus nos deu de começar a restaurar a casa pastoral lá da segunda igreja, a igreja que eu sou pastor. Irmãos, no início a gente começa com aquela empolgação, E de repente, quando a gente pensava que era apenas uma rachadura, a gente tem que derrubar paredes e mais paredes.
E aí a gente percebe que a restauração, que parecia ser simples, ela começa a ficar bastante complicada. Foi assim lá na casa pastoral, já uma casa antiga, onde nós olhamos para uma partezinha do reboco que não estava tão boa, e aí decidimos, vamos derrubar essa parte. E aí fomos derrubando, tivemos que mudar todo o reboco da casa. Meus irmãos, isso foi uma dor de cabeça. E eu, juntamente com a Mirelle e os meninos, decidimos então separar a casa em duas. Ficamos de um lado e os pedreiros trabalhavam do outro. E a gente foi então com muita destreza ali, fazendo essa restauração, a fim de que pudéssemos ali ter a casa no seu melhor estado. Meus irmãos, restauração é delicada e restauração é trabalhoso. Assim a gente sabe quando vamos fazer uma construção e quando pensamos nas nossas famílias, quando vemos lá as rachaduras, né? Quando vemos algumas coisas que estão a prejudicar a nossa família também. É bastante delicado e requer de nós muito trabalho. Hoje eu gostaria de tratar de forma bem específica com vocês sobre o seguinte tema: as ações sábias de quem quer ter uma família abençoada por Deus. Olhando para o que o salmista aqui nos ensina, nós iremos aprender aqui algumas instruções que precisamos realizar, fazer, para que a nossa família seja abençoada. E eu espero que essas palavras, elas só venham confirmar aquilo que você já tem vivido. E se ela não confirmar, que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, para que você possa enxergar o caminho que Deus está lhe mostrando nessa noite. Meus irmãos, quando nós trabalhamos muito em torno de um projeto, de um planejamento, nós corremos o risco de acreditar que a causa do bom êxito daquilo que fazemos vem das nossas forças, não é assim? A gente planeja, a gente diz, olha, vou realizar, e começamos então a trabalhar, suamos, nos desgastamos, oramos, pedimos ao Senhor, choramos muitas vezes, e nós somos tentados a achar que tudo deu certo por conta da nossa força, porque trabalhamos demais, porque nos desgastamos demais. Talvez você esteja empenhado na restauração da sua família. Para isso você tem buscado prover a proteção para os seus filhos, para o seu cônjuge, ou quem sabe você esteja procurando melhorar um pouco mais a sua profissão, para que você possa ganhar melhor, ter um novo status e assim poder abençoar a sua família, ou quem sabe você esteja lutando com um grande desafio dos nossos dias, educar os nossos filhos. Irmãos, tudo isso requer de nós muito esforço, tudo isso requer de nós muita oração, e nós precisamos entender que é Deus, irmãos, quem nos dá o bom êxito. Mas será que nós podemos, de fato, gastando as nossas forças, empenhando assim as nossas energias, ser bem-sucedido em todos esses planos que nós temos feito e realizado? O Salmo 127 é um salmo de Salomão, e nesse salmo o salmista nos dá muitas lições da sua sabedoria. Se nós observarmos bem o que ele diz aqui, nós encontraremos em paralelo em muitas passagens lá nos Provérbios e em Eclesiastes, quando ele está ali mostrando a sabedoria que Deus lhe deu, abrindo os nossos olhos para enxergar como é que o mundo funciona, como é que as coisas funcionam. Meus irmãos, ao observar esse texto, aprenderemos uma lição: que uma família abençoada, ela tem Deus como seu sustentador. Uma família que de fato é abençoada, que está debaixo da vontade de Deus, fez de Deus o seu fundamento, fez de Deus a sua sustentação. Sendo assim, meus queridos irmãos, nós devemos confiar a Deus as nossas famílias. Você que chegou aqui nessa noite, confie a Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, confie a Deus a sua família. Eu queria que você observasse comigo nesse texto aqui do Salmo 127, que é o texto da nossa exposição nessa noite, e nós vamos perceber aqui algumas ações sábias de quem quer ter uma família abençoada. Então, eu queria que você observasse comigo aqui a primeira ação que podemos ver nessa passagem. Quem quer ter uma família abençoada, irmãos, confia a Deus os projetos para a sua família. Quer ter uma família abençoada, coloca nas mãos de Deus aquilo que você tem planejado, os projetos que você com o seu cônjuge e com seus filhos
tem estabelecido, os planos que você tem estabelecido para a sua família, coloque nas mãos de Deus. Mas, irmãos, como então entregar os nossos projetos, nossos planos e sonhos familiares a Deus? O salmista aqui ele vai nos mostrar. Irmãos, primeiramente entregamos nossos projetos a Deus quando trabalhamos com fé na sabedoria de Deus. No versículo 1, observe aí, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É importante para entendermos o que o salmista está dizendo aqui. Ele está aqui expressando de forma poética. Ele está usando aqui algumas imagens. E ele, olhando para Deus, ele vê Deus como um construtor, como aquele que está a construir algo. E ele diz que no ato então de construir algo, Deus precisa estar conosco na construção daquele plano, daquele projeto, a fim de que nós possamos realizar a coisa de uma forma bem feita, de uma forma eficaz. Irmãos, é preciso trabalhar. Ele não diz aqui que é Deus quem vai fazer sozinho. Observe que ele diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Ele não diz que só o Senhor é quem edifica. Ele diz que o trabalho anda junto com o quê? Com Deus, anda junto com o Senhor. Meus irmãos, entregamos a Deus os nossos projetos. E quando entregamos a Deus os nossos projetos, nós entregamos dizendo o seguinte: Senhor, Tu estás comigo nesse projeto que eu tenho a realizar, dentro do meu lar, no meio da minha família. Meus irmãos, é preciso trabalhar com a consciência de que Deus é quem leva a cabo o que nós planejamos. Como percebeu muito bem o sábio, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A nós foi nos dado o privilégio de planejar, de projetar, de sentar à mesa com a nossa família e dizer: olha, a gente vai agora trabalhar, economizar para esse alvo. Meus irmãos, foi nos dado esse privilégio, mas nós não podemos esquecer que em nossos planos Deus precisa estar conosco, ao nosso lado. Uma família abençoada é uma família que está empenhada, mirando no alvo, mas que não tirou Deus do seu meio. Deus está lá para concretizar os planos e os projetos. Se o Senhor não edificar, é vão todo o trabalho, todo o suor, todo o esforço que você venha fazer. Meus irmãos, além disso, nós entregamos nossos projetos nas mãos de Deus quando trabalhamos com otimismo nos resultados dos nossos projetos. Porque se Deus está conosco, eu posso olhar para diante e dizer: vai dar certo, vai ser sempre o melhor, porque a boa vontade de Deus vai estar comigo. Aqui eu abro um parêntese: a boa vontade de Deus estar conosco e ser sempre a melhor, nem sempre será aquela que vai nos trazer um sorriso nos lábios. Às vezes a vontade de Deus vai nos trazer muitas lágrimas, muito sofrimento. Mas nós podemos olhar com otimismo até mesmo para os momentos difíceis que virão mais adiante. Sabe por quê? Porque estaremos debaixo da vontade do nosso Senhor. E qual é o lugar da bênção? O lugar da bênção é o lugar da aprovação de Deus. É o lugar onde Deus aprova a nossa vida e a nossa família. Em nossa igreja, irmãos, nós temos um pedreiro de estimação. Esses dias, com essas chuvas fortes, uma madeira que sustenta as telhas brasilites da laje da igreja cedeu. E aí, em pleno domingo, começou a chover forte. Daqui a pouco estava vazando, furando já o gesso da igreja. E eu liguei para esse pedreiro, eu disse: meu irmão, a situação é essa, está vazando aqui, dê um jeito, vem aqui. Irmãos, e todas as vezes que a gente liga para ele diz: pastor, não se preocupe que eu vou resolver, vá cuidar de outras coisas. E olha que ele não é crente não, viu? Ele não se preocupe não, que eu vou cuidar. E ele vai lá, e ele foi, irmão. Esse dia subiu, e aí fez. E aí eu conversando esses dias com o presidente do patrimônio, eu disse: meus irmãos, como é bom a gente ter uma pessoa assim que a gente pode confiar. Um pedreiro que está ali, faz a coisa bem feita e a gente descansa o nosso coração.
Quando nós estamos trabalhando, precisando de uma restauração e temos alguém assim, nosso coração descansa, porque Ele está do nosso lado, porque Ele está conosco. Meus irmãos, Deus também é assim. Se o Senhor não edificar com você, é vão o seu trabalho, seu coração vai ficar agitado, atribulado, mas se Deus estiver com você, você vai descansar. Você vai descansar, irmãos, porque um bom construtor, um bom pedreiro nos faz descansar. Imagine Deus, que tudo sabe. Meus irmãos, devemos entregar os nossos projetos a Deus. Entregue seus projetos primeiramente a Deus e trabalhe com a certeza de que Ele é quem dá o bom êxito. A primeira ação que precisamos entender nessa noite, que esse salmo nos mostra, é essa: precisamos trabalhar, não é ficar lá, deixa a coisa acontecer, não, é trabalhar, mas trabalhar com Deus ao nosso lado. Trabalhar sabendo que o construtor dos construtores está ao nosso lado. Aquele que pode fechar as rachaduras dentro da nossa família está ao nosso lado. Mas ele nos fala aqui de uma outra ação. A segunda ação que nós podemos ver aqui, irmãos, é que quem quer ter uma família abençoada, confia a Deus a proteção da sua família. Além de entregar a Deus os projetos, aquilo que pensamos, que planejamos, nós também dizemos: Senhor, é Tu quem guarda os meus filhos, é Tu quem guarda a minha esposa, é Tu quem guarda o meu cônjuge. Meus irmãos, em Deus não temos por que ficar ansiosos com os perigos que ameaçam a nossa família. Quem tem filhos longe, distantes, muitas vezes fica com essa preocupação. A gente que tem os filhos debaixo das asas da gente, a gente fica preocupado. Esses dias, eu tive que levar minha filhinha para fazer uma cirurgia, irmãos. Pensa numa aflição, uma semana de aflição. E ela estava lá debaixo das minhas asas, mas foi subir num banquinho lá, brincando na inocência da criança, com a prima, escorregou, quebrou o braço, e aí teve que fazer 2 cirurgias. A gente fica angustiado. Imagine quando os filhos estão longe. A gente fica pensando: meu Deus, e se acontecer isso, um acidente, e se de repente o mal vier sobre eles, e a gente começa então, nosso coração começa a ficar angustiado. Mas veja o que é que o salmista diz ainda no versículo 1, na parte B. Na continuação ele diz: se o Senhor, observe a repetição, se o Senhor logo na primeira linha, e agora ele repete na terceira linha: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A expressão poética dele é daquele que está no muro da cidade, a observar o inimigo que começa então a aparecer no horizonte. E qual é o papel da sentinela, do guarda? É avisar que o inimigo está chegando. E quando o inimigo está chegando, então a cidade precisa se preparar para resistir ao inimigo e lutar contra o inimigo. A sentinela avisa, o guarda avisa, mas o guarda não pode proteger, porque quem protege é Deus. É Deus quem protege. Como diz o salmista: se o Senhor não guardar, pode ter milhares de sentinelas ao redor da cidadela, não vai estar guardado, porque quem guarda é Deus. Irmão, irmã, perceba o que é que Deus está nos ensinando aqui nessa passagem. Que é Ele. Você pode até saber do perigo que se aproxima, você pode saber até o que vai acontecer amanhã, e assim tomar então a decisão de livrar, mas quem guarda mesmo é Deus quem guarda. Irmãos, em nossa peregrinação aqui nessa existência, não podemos perder de vista o protetor da nossa família, e o protetor da nossa família não sou eu, nem é minha esposa. Quem protege a minha família é Deus. Eu levo ao Senhor as minhas ansiedades e digo: Senhor, toma minha esposa, toma meu filho, toma minha filha, mas é o Senhor quem guarda. Talvez você chegou aqui nessa noite assim, preocupado, com o coração de sentinela, esteja vendo muitas coisas ali ruins que podem acontecer mais adiante. Quem sabe nesse ano de 2021 você está vendo algo ruim que pode acontecer a alguém querido dentro da sua família. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: confie naquele que guarda a sua família, confie naquele que não pestaneja, como diz o salmista, o guarda de Israel, aquele, irmãos, que é o nosso protetor, aquele que é o nosso escudo, aquele que é a nossa fortaleza,
aquele que está ao nosso redor ali a nos proteger. Meus irmãos, devemos ter em nossos corações as palavras sábias do salmista, lá no Salmo 121, versículo 1 e 2. Vocês lembram, né, o que é que diz lá? O que é que o salmista diz? Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, e faz uma pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus que nos socorre, o Deus que nos protege, o Deus, irmãos, que nós temos plena convicção com a fé que Ele colocou em nosso coração, é o Deus que é o nosso escudo, que protege a nossa família, que protege a você, que protege aos seus filhos. Meus irmãos, esse Salmo 121 é um daqueles chamados salmos de peregrinação. O que era um salmo de peregrinação? Quando o povo ia prestar culto solene a Deus e ia em direção a Jerusalém, então eles saíam em romaria. Muitos juntos ali, famílias juntas, iam em direção a Jerusalém. Só, irmãos, que muitos moravam distantes. E a saída a Jerusalém era uma ida muito arriscada. Porque além do caminho ser difícil, tinha ladrões, tinham assaltantes que poderiam fazer mal ali, além de acidentes que eles poderiam sofrer no percurso, como ele vai dizer no Salmo 121, não deixe meus pés vacilarem, porque eu posso sofrer um acidente e me machucar, e ele pede a Deus então essa proteção. Mas havia também os obstáculos no próprio relevo ali dessa ida a Jerusalém, de maneira que ao chegar em Jerusalém, ao redor havia muitos montes, e subir um monte, irmãos, era algo arriscado, era algo difícil, era algo que o caminhante, o andante precisava de um apoio, de uma ajuda. E o salmista, ao contemplar então os montes que estavam diante dele, ele diz: e agora quem vai me ajudar a subir esse monte? Quem é o socorro que vem para me ajudar nessa peregrinação até Jerusalém, subir esse monte e chegar então em Jerusalém para prestar o culto solene ao Senhor? Ele responde: é Deus, é Deus. Irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós aprendemos muito da nossa existência, porque nós estamos peregrinando também, né? A gente está peregrinando para novo céu e nova terra. A gente está caminhando então para aquilo que Deus prometeu para nós, o lugar em que estaremos com Ele, glosando da sua glória eternamente. E nessa existência, nós teremos que enfrentar muitos caminhos perigosos com a nossa família. Teremos que subir muitos montes aqui nessa existência. E nesses momentos que talvez você esteja nessa situação, no meio do monte, clamando: e agora, daqui para frente, quem é que vai me ajudar a subir? Eu quero lhe dizer que Deus é o seu protetor, que Deus é o seu socorro, é Ele quem estende a mão para que nós possamos chegar ao cume do monte e para adorar Ele lá. Irmãos, em todas essas dificuldades da existência que teremos que passar aqui, nós estaremos sempre protegidos pelo nosso Deus, o Deus que não nos abandona, o Deus que muitas vezes o nosso coração até pensa que Ele abandonou, porque o nosso coração é fraco, fragilizado pelo pecado, mas Ele está conosco todos os dias, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo antes de ascender: estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E Ele nos deu o seu Espírito para que a gente não venha temer isso. O seu Espírito em nós, a certeza da presença dEle em nós. Meus irmãos, é Deus quem protege a nossa família. É Ele quem te protege, meu irmão. Seja prudente em se precaver das ameaças que estão vendo. Seja sentinela, mas lembre-se que quem guarda a cidade não é você, é Deus quem guarda. É Deus quem guarda. Você, como sentinela, vai só dizer a Deus e entregar a Deus a segurança da sua família, dizendo: Senhor, eu estou vendo tanta coisa. Os filhos vão crescendo, vão chegando a uma certa idade, a gente começa então a pensar muita coisa e dizer: meu Deus, como é que vai ser agora quando for para a escola? O meu mais velho esses dias mudou de escola, e aí saiu de uma escola cristã e foi para uma escola secular, uma escola que não tem valores com cristãos, e o coração meu, da minha esposa, ficou muito preocupado. São novos amigos, novas influências, e como sentinela, diante da ameaça, a gente diz: Senhor, eu estou aqui num ato de dependência, Senhor, cuida dele,
proteja ele lá. E assim o nosso coração descansa, porque o nosso Senhor guarda, porque o nosso Senhor protege os nossos filhos. Então a segunda ação, meus irmãos, é confiar na promessa, na proteção do nosso Deus. Nosso Deus é Deus que protege. E aí o salmista ainda nos permite ver aqui uma terceira ação que precisamos tomar para que a nossa família seja abençoada. Irmãos, quem quer ter uma família abençoada, confia a Deus o sucesso profissional para o bem da sua família. Meus irmãos, quem quer ter uma família abençoada naquilo que faz pensando em o melhor para a sua família. Meus irmãos, como a confiança em Deus, ela nos ajuda a prosperar profissionalmente para o bem da nossa família. Será que o salmista tem algo a nos dizer sobre isso? Tem. E eu queria que você observasse agora no versículo 2. Ele diz o seguinte, ainda continuando que a ideia do Senhor que está junto, protegendo, edificando, ele diz no versículo 2: será inútil, vão levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. O que é que nós encontramos aqui, irmãos? Confiantes em Deus, o nosso tempo de dedicação ao trabalho se torna produtivo. Porque tem aqueles dias que parece que a gente está trabalhando, e a coisa não sai do lugar, né? A gente não consegue ver o resultado daquilo que a gente está fazendo. Mas quando Deus está conosco, quando Deus estar ao nosso lado, a gente começa então a perceber aquilo, a produção daquilo que nós estamos fazendo. Meus irmãos, confiantes em Deus, o nosso tempo de dedicação ao trabalho se torna produtivo, até porque o fim do trabalho não é ganhar dinheiro. O fim do trabalho, irmãos, é glorificar a Deus. E quando então nós trabalhamos para a glória de Deus, aí nós encontramos real sentido daquilo que estamos fazendo. Há, irmãos, um propósito mais elevado, maior, para o qual nós estamos caminhando, e Ele é o Senhor. O salmista nos mostra também, irmãos, que confiantes em Deus, nós gozamos o resultado do nosso trabalho. Na parte B aqui do versículo 2, ele diz: comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Tem gente que trabalha, mas não goza, não usufrui do fruto do seu trabalho. Pare e pense, que bênção, irmãos, há nisso. Isso não é uma bênção. Se você tem se desgastado, até a sua saúde tem sido prejudicada, mas você não tem gozado daquilo que você tem produzido, está complicado, meu irmão, o seu trabalho. Veja o que o sábio nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, abra sua Bíblia, acompanhe, Eclesiastes 3, versículo de número 13. Eclesiastes é aquele livro, né, em que o sábio nos dá um choque de realidade. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 13. Perceba bem o que ele diz aqui. 3:13. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é o que, irmãos? É dom de Deus. É um privilégio você usufruir, se alegrar com a sua família, gozar daquilo que você tem trabalhado para isso. Agora, isso acontece quando? Quando Deus está com a gente, irmãos. Porque Deus põe tudo no seu devido lugar. Porque Deus nos faz olhar para o ativismo que tem consumido a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde e dizer: opa, não é assim que eu tenho que viver. Às vezes, eu sou tentado, na segunda-feira, a fazer alguma coisa. Só que eu e minha esposa, nós já determinamos, lá em casa, segunda-feira, a gente não vai fazer nada. Porque a semana toda é um ativismo, irmão, um mundo de coisa, né? Para fazer igreja, e aí nós temos outras atividades, ensino e tal. Mas na segunda-feira a gente para. A gente para, irmãos. E eu digo uma coisa, pela experiência. Meus irmãos, como Deus tem nos abençoado nesse momento de pisar no freio. Porque não é saudável, irmãos, a gente está acelerado o tempo todo. Essa vida louca, acelerada, não nos permite gozar, comer do pão que nós estamos trabalhando para Ele.
Porque até o pão sobre a mesa tem muita gente que chega e não consegue degustar, sabe por quê? Porque está muito apressado para degustar. Porque degustação requer tempo, requer parar e dizer, espera aí, eu vou comer. E talvez alguns de vocês aqui já faz um bom tempo que não degustou aquela comida gostosa que a esposa fez. Porque está apressado demais, acelerado demais. É preciso pisar no freio. E o salmista aqui está nos mostrando, meus irmãos, que confiantes em Deus nós gozamos o resultado do nosso trabalho. Mas ainda no versículo 2, ele também nos diz que a confiança em Deus também nos dá o descanso do nosso trabalho. A gente goza, a gente tem um trabalho produtivo, a gente goza do produto do nosso trabalho, e ele ainda nos mostra no versículo 2 que ele nos dá descanso. Com Deus a gente pode descansar. Veja o que ele diz no versículo 2 aí do Salmo 127. Na última linha do verso ele diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Enquanto dormem. Meus irmãos, enquanto descansamos, Deus faz prosperar os nossos esforços. Talvez você esteja pensando o seguinte: eu preciso dormir menos. Eu não tenho que dormir 8 horas ou 6 horas, não sei quanto é, mas normalmente aí entre 6 e 7 horas é suficiente para você descansar o seu corpo. E talvez você esteja dormindo 3 horas pensando que, poxa, agora a coisa vai prosperar, agora vai dar tudo certo, e você está sendo consumido pelo seu trabalho. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: o Senhor dá enquanto descansamos. Nós descansamos, trabalhamos, passamos o dia todo empenhados, trabalhando junto com o nosso Deus, mas na hora de dormir, nós deitamos e pegamos no sono. Podemos dizer como salmista: eu deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo, Senhor. Deus está contigo, meu irmão. Você pode descansar. Essa vida louca que você tem tido aí, está na hora de pisar no freio, para o bem da sua família, porque talvez seu cônjuge já tenha visto em você aí algumas anormalidades, algumas coisas muito estranhas, porque você vive numa loucura, um corre que não para. Eu conheci um homem que tinha uma condição econômica e financeira abastada. Ele tinha em uma de suas casas, irmãos, construído uma piscina semiolímpica. Isso no interior do Piauí, num lugar onde para chover, irmão, só chove praticamente 2, 3 meses ali, bem uma chuvinha, mas a piscina olímpica dele, lá semiolímpica, era cheia de água. E um dia eu estava na casa dele, e aí eu conversando com ele, eu disse: fulano, essa piscina é enorme aqui, quantas vezes você já tomou banho nessa piscina? Pasmem, irmãos, ele olhou para mim e disse bem assim: Léo, eu vou lhe dizer uma coisa, nenhuma. Eu não tenho tempo não, rapaz. Ele trabalha com essa parte de construção. E ele disse: eu não tenho tempo para tomar, para gozar, para comer do pão que eu estou trabalhando para ter. Percebem a loucura, meus irmãos? Às vezes a gente está assim, construindo castelos que a gente não goza, não se alegra. A gente está colocando a comida boa na mesa que a gente não degusta. Sabe por quê? Porque estamos num ativismo louco. E a nossa família sente, irmãos. A nossa família sente isso. Meus irmãos, exerça a sua profissão confiante em Deus. Aquilo que Deus te deu, a vocação que Deus te deu, faça isso de forma confiante no Senhor. E eu quero lhe dizer uma coisa: você gozará com a sua família o fruto de todo o seu trabalho, se Deus estiver com você. Porque Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Tudo se ajusta quando Deus é Senhor da nossa família. O problema é quando outras coisas assumem o lugar de Deus. Aí desmantela tudo. Meus irmãos, gozemos com alegria o fruto daquilo que Deus tem nos dado. Tem tanta coisa talvez lá na sua casa que você não tem usufruído, que você não tem gozado. Sabe por quê? Porque você está apressado demais, porque na sua agenda aquilo ali não tem vez. Talvez nessa noite seja noite de você repensar um pouco mais a sua agenda, pegar seus meninos, sua esposa, colocar lá naquele lugar,
talvez ir para aquela casa lá que você nunca mais foi, vai lá, goza o que Deus tem te dado. Meus irmãos, aqui ainda há uma quarta ação que eu queria destacar para vocês. E essa quarta ação nós podemos ver aqui do versículo 3 ao 5. Quem quer ter uma família abençoada, confia a Deus a formação dos filhos da sua família. Confia a Deus a formação dos seus filhos. Meus irmãos, como é que Deus ele nos abençoa na formação dos nossos filhos? Como é que a bênção de Deus está sobre nós, no cuidado, na administração dos nossos filhos? Deus ele nos abençoa, irmãos, com a alegria da sua recompensa. Sabe por quê? Porque filhos são recompensa do Senhor. Filho, como diz o salmista, é galardão do Senhor. O mundo, irmãos, tem invertido tudo, né? E aí a gente encontra, às vezes, até dentro das igrejas, pessoas que dizem, não, esse negócio de filho é trabalho, é despesa. Pessoas saudáveis, irmãos, que podem ter filhos a hora que quiserem, dizendo isso. E isso é preocupante, porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, não é assim que Deus nos ensina a olhar para os nossos filhos. Filhos são bênção do Senhor. Veja o que diz o versículo de número 3. Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Essa palavra galardão, ela é muitas vezes utilizada para a recompensa que o soldado recebia quando voltava da guerra. Então, ele estava na guerra, guerreando lá, saía vitorioso, quando voltava, então recebia um galardão, um prêmio, uma recompensa por aquele trabalho dele. O salmista está dizendo aqui que Deus dá galardão, que Deus recompensa o homem com filhos. É o prêmio. Não é o tesouro, não é uma coroa, não é muito dinheiro, nada disso. É filhos. Filhos são recompensa do Senhor. Irmãos, é Deus quem dá filho à família. Esses dias estava auxiliando um casal, inclusive fez inseminação artificial. Eles saudáveis, irmãos, saudáveis. A esposa fez todo tipo de exame, tudo normal, ovulando perfeitamente. Ele também fez todos aqueles exames, tudo certo. O problema é que a coisa até hoje não acontece. E eles fizeram uma inseminação artificial. Chegaram lá em casa muito alegre. Léo, agora vai dar tudo certo. O médico disse que tem tantas possibilidades. Escolheram até quantos filhos teriam. A gente vai ter gêmeos, vai ser uma bênção. E a gente entrou, compartilhou da alegria daquele casal. 8 dias depois da inseminação, quando é hora de receber o resultado, eles chegam lá em casa tristes, porque o resultado foi, olha, não deu. Meus irmãos, pense numa tristeza, pense num abatimento, numa decepção. Muito obrigado, meu irmão. Pense num abatimento, numa tristeza. Mas uma coisa, eles disseram, irmãos, que tocou o meu coração e que você precisa entender ao olhar para os seus filhos: é Deus quem dá filho, não é médico, não é homem, é Deus quem dá. A última palavra foi dele naquele filho, nesse filho que você tem. Foi ele que disse, ela vai nascer, ele vai nascer, porque a última palavra é de Deus. E Deus pode dar a eles filhos, porque eles são saudáveis, mesmo sem eles fazerem nenhum tipo de terapia. Porque Deus pode fazer isso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Filhos, irmãos, são recompensa do Senhor, galardão do Senhor. Mas o salmista nos mostra aqui, irmãos, que Deus ele abençoa também com filhos na velhice. O contexto desse salmo é o seguinte: o salmista está dizendo que os filhos, o salmista, o leitor aqui deve encher a aljava, que é o lugar onde as flechas são guardadas, né? Então, os filhos são flechas, você enche a sua aljava. Tenha muitos filhos. Tenha muitos filhos. Aí você pergunta, dentro do contexto odierno, hoje, esse negócio de ter muitos filhos, pastor, não dá certo. Hoje aí paira um pensamento de que é 2 filhos mais do que isso, eu tenho 3. Tem gente que já olha para mim, 3, né?
Aí nosso amigo Kleber tem 4. Aí, meu Deus do céu. O salmista está dizendo: encha a aljava com filhos. Mas por que ele está dizendo isso? Aqui a sabedoria é a seguinte: tenha filhos, porque a velhice vai chegar. Vai chegar aquele dia que você não vai conseguir se levantar da cama. E você vai precisar, juntamente com o seu cônjuge, de um filho para lhe erguer. Vai chegar aquele dia que você vai estar tão fraco e seus botões não vão estar funcionando tão bem, que você precisa de filhos para pleitear por você nos tribunais. E ele está dizendo: tenha filhos, porque na velhice que inevitavelmente vai chegar, você terá que ter eles ao seu lado. Meus irmãos, filhos formados por Deus, eles nos protegem contra o inimigo. E esse inimigo não é um inimigo apenas da violência que nós podemos sofrer, mas vários inimigos: o cansaço, a doença, a solidão. Meus irmãos, como é bom. Minha família, eu venho de uma família grande, somos 5 irmãos, éramos para ser 6, um morreu, somos 5. E quando é fim de ano, que a gente vai para o interior, lá para Pernambuco, para Macaparana, que reúne toda a família, meus irmãos, a casa que é grande lá fica pequena. É menino correndo, é gente falando de um lado, gente falando de outro, uma maravilha, irmãos. Pense numa bênção do Senhor. E minha mãe, quando a gente sai, ela diz: a casa ficou agora vazia. Ela já fica com os olhos marejados de lágrimas, porque ela gosta da família toda reunida, como toda mãe gosta. Meus irmãos, infelizmente, muitos jovens querem terminar seus dias solitários no asilo. Infelizmente, irmãos, tem muitos jovens com toda a saúde dizendo o seguinte: eu não quero ter filhos não. Estes dias eu conversava com um casal jovem, abastado, podendo, irmãos, gerar filhos, dar até uma condição muito confortável para os seus filhos, mas dizendo: eu não quero ter filho não. Meus irmãos, isso é muito estranho para nós que somos cristãos. Eu não digo que você vai ser um louco, sair aí fazendo 10, 15 filhos. Não estou dizendo isso. Você tem que saber das suas condições. Mas eu quero lhe dizer: filho é bênção do Senhor, é recompensa do Senhor. E a instrução aqui, irmãos, é encher a aljava. Agora, encher a aljava para um pai que, no contexto desse salmo, era alguém que conhecia a lei e que sabia da responsabilidade de instruir os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles fossem formados e na velhice fossem amparo para ele. Aqui no seu contexto tem toda essa exigência, essa responsabilidade que muitos pais jovens não querem ter. Como diz lá Deuteronômio capítulo 6, inculca a palavra na cabeça dele. Tem pais que não querem ensinar a palavra. Meus irmãos, infelizmente, muitos jovens querem terminar seus dias assim. Acreditam que por serem jovens, vão ser jovens eternamente, e não querem saber de filho, porque vai ser um peso. Filhos, irmãos, são um meio de nos proteger, uma graça do Senhor na velhice. Naqueles dias que a gente vai estar ali precisando de alguém bem juntinho de nós, mas a gente olha para a nossa esposa, ela também já vai estar cansada. E a gente precisa dos nossos filhos lá. Devemos criar nossos filhos no Senhor, porque criados no Senhor, eles saberão da responsabilidade que tem para conosco, que somos os pais deles. A gente diz isso sempre lá em casa. Eu digo sempre aos meus meninos: olha, a gente vai envelhecer. Hoje é a gente que está cuidando de vocês, colocando vocês no braço, mas vai chegar dia que a gente não vai poder fazer isso. E vocês vão ter que cuidar da gente. Vocês vão ter que continuar o ciclo de cuidado. Irmãos, a gente precisa criar os nossos filhos no Senhor, para que eles entendam essa responsabilidade, que faz parte do que Deus determinou para a nossa existência. Você que ainda é jovem, repense essa sua postura. Agradeça a Deus se você for saudável e puder ter filhos, Faça quantos você puder. Quantos quiser, talvez você queira até demais, mas quando você puder, ter condições para sustentá-los, para realmente educá-los. Meus irmãos, devemos criar nossos filhos no Senhor. Essa formação, ela será uma bênção nos dias em que nos faltar as forças, nos dias em que o molar cair, e a gente não vai mais conseguir comer muita coisa aí, para mastigar vai ser um sacrifício,
para escutar também, para ver. Ixi, meus irmãos, não é sábio achar que nossas famílias serão abençoadas apenas com o nosso esforço. Você quer uma família abençoada? Não olhe só para a força do seu braço, não olhe só para os recursos que você tem. Quem sabe seja assim que você esteja agindo esses últimos dias. Não, minha família vai ser abençoada, vai tudo ficar nos eixos, tudo vai dar certo, porque eu tenho agido corretamente. Tolice. Salomão está dizendo aqui, é tolice pensar assim. Não é sábio pensar assim. O que eu digo a você aqui, e que o salmista nos ensina, entregue a Deus os projetos do seu lar. Você está muito empenhado no que você está fazendo para a sua família. Está na hora de colocar esse projeto nas mãos de Deus, para você se distanciar dessa ansiedade que tem consumido você. Meus irmãos, não devemos ficar preocupados com a segurança do nosso filho, do nosso cônjuge. Devemos ser prudentes, sim, observar quando a ameaça chega, mas descansar o nosso coração e dizer: Senhor, é Tu quem protege, é Tu quem guarda. E não sermos consumidos por aquele pensamento neurótico que vai acontecer e as coisas vão ser assim, e nós vamos definhando juntos. Precisamos entregar a proteção dos nossos filhos e cônjuges a Deus. No seu trabalho, você tem que trabalhar demais, que tem sentido aí já as dores nas costas, o desgaste, né, que o trabalho tem feito em você. Deixa eu dizer uma coisa: trabalhe, mas trabalhe com Deus ao seu lado. Trabalhe arduamente, acorde cedo, vá fazer o que você tem para fazer, produza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: goze do fruto do seu trabalho. Sabe aquela casinha lá que você nunca mais visitou, você nunca mais foi lá, porque toda vez você diz: estou ocupado demais. Não seja tolo. Nessa existência, são nessas coisinhas que Deus permite para você gozar e se alegrar com a sua família. Quem sabe aquela comida, aquele churrasco gostoso que você gosta de fazer, que você nunca mais fez juntamente com sua esposa e seus filhos, está na hora de fazer. Porque dentro de você é sempre: está ocupado demais, não faça. Abençoe sua família, abençoe, goze, coma do pão que você tem trabalhado por ele. Meus irmãos, e você que tem filhos, aí, que às vezes tem até chorado, reclamado, como esse menino dá trabalho, como essa menina dá trabalho, que às vezes a gente está assim, né? Antes de sair de casa hoje mesmo, a gente ficou, né, um pouco agitado, porque o pequeno estava dormindo, acordou esperneando, e a gente fica pensando: meu Deus. Às vezes a gente tem filho e está assim, né? Deixa eu dizer uma coisa para você: ensine os seus filhos, enquanto você puder, os princípios de Deus. Ensine para o bem dele e para o seu bem. Sabe por quê? Porque na velhice é Ele quem vai cuidar de você. Quando você não tiver mais força, são eles que vão chegar junto de você e vão dizer: se preocupe não, mamãe, se preocupe não, papai, que quem vai colocar você nos braços agora sou eu, e vai cuidar de você. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, não se esqueça: para que isso aconteça, você precisa ensinar os princípios de Deus, formar eles de acordo com Deus, naquilo que Deus ensina. Se eles aprenderem isso, pode ter uma certeza de que você vai estar despreocupado. Não é por conta da sua aposentadoria, é porque você tem filhos formados por Deus ao seu redor, porque você tem homens e mulheres ao seu redor que foram instruídos no caminho do Senhor e que vão cuidar de você. E eu não poderia deixar uma palavra aqui para você que não tem filhos, que está só sonhando. E se você pensa que não deve ter filhos, deixa eu dizer uma coisa para você: não queira terminar a sua vida num quarto frio e solitário de um asilo, porque isso não é bênção para você, porque essa não é o fim que deve ser da nossa vida. É essa sabedoria que Salomão aqui nos instrui para as nossas famílias, que nessa noite ele abençoe a nossa família,
que essa palavra, ela possa encontrar no seu coração uma resposta positiva e dizer: graças a Deus, porque eu tenho escutado a palavra de Deus e tenho feito isso, tenho gozado isso. Se alegre, agradeça a Deus por isso. Mas se aqui Deus falou no texto algo que lhe fez perceber alguma lacuna na sua família, eu gostaria de orar por você agora e pedir ao Senhor que te agracie, que te dê força, que te dê graça, que te dê sabedoria, para que a sua família seja abençoada. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é viva. A tua palavra, Deus, ela é cortante como uma espada de 2 gumes, que vai, Deus, até o mais profundo da alma e traz à tona, Senhor, nossos pensamentos, as motivações do nosso coração. Eu quero apresentar, Deus, todas as famílias aqui representadas. Meu Pai, eu sei que a tua palavra, que o Senhor falou por meio da tua palavra nessa noite, e eu sei que o Senhor fez com que nós percebêssemos as lacunas dentro da nossa família, da nossa convivência familiar, e nós te pedimos nessa noite, Pai, nos dá graça, Pai, que o teu Espírito Santo nos faça enxergar, Deus, o caminho que precisamos seguir juntamente com a nossa família. Meu Deus, aqueles que têm se sentido fracos, Senhor, porque diante da responsabilidade familiar, muitas vezes nos pesa a responsabilidade e a gente fica sem saber o que fazer, mas Tu és a nossa sabedoria, Tu és a nossa luz, é o Senhor quem abre os caminhos, é o Senhor quem clareia os nossos passos, e nós te pedimos nessa noite, Pai, seja com cada um dos meus irmãos, com cada família que está aqui nessa noite. Meu Deus, que a tua bênção esteja sobre eles, que eles possam, Deus, assumir, confiantes em Ti, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Meu Pai, eu te peço por cada pai, por cada mãe que aqui está e que também está nos acompanhando pela internet. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, como o ativismo muitas vezes tem nos afastado de ter os nossos momentos de prazer e de lazer com a nossa família. Meu Deus, que nessa noite seja uma noite que possamos rever, Deus, rever as nossas prioridades. Pai, que nós possamos usar o trabalho para a glória do Senhor e para a bênção da nossa família. Pai, muda os planos e projetos aqui nessa noite, para que o Senhor esteja sempre com cada pai, com cada mãe, com cada filho, e que Teu nome seja evidenciado em cada vida. Assim eu te peço. E eu sei que o Senhor há de nos agraciar e nos abençoar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, que Deus abençoe essa igreja, o pastor Wilton. Eu fico muito honrado em participar desse momento, que a palavra de Deus, ela fique guardada no coração de vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe.